sobre reta numérica, tá? Então, essa reta numérica é a mesma que muitos de vocês devem ter estudado lá no ensino fundamental. Então, nós temos um eixo aqui, tem a indicação da seta para a direita. A seta fica à direita porque é o lado para onde os números crescem, eles aumentam de valor, acaba sendo também o lado onde nós temos os valores negativos, tá certo? Mas a explicação da seta é em relação ao lado onde os valores aumentam. Bom, vamos falar então dos positivos e negativos. Normalmente na reta nós temos a indicação do zero, tá? O zero, digamos assim, seria uma espécie de origem da reta, porque à direita do zero eu vou ter os valores positivos e à esquerda do zero eu terei os valores negativos. E aí, percebam o seguinte, que nessa reta eu posso localizar quaisquer valores, independente do valor ser racional ou irracional, tá? Para que eu faça uma localização mais precisa em relação aos espaços, o que normalmente nós fazemos na reta? Nós a subdividimos em relação aos valores inteiros e vamos achando os outros valores ali no meio. Como assim? Então aqui eu tenho 0, à direita eu marquei um espaço, eu tenho 1, andando o mesmo espaço eu tenho 2. À esquerda eu marquei o 0, o menos 1 e o menos 2, tá? E aí, entre esses valores inteiros, eu vou localizando os outros valores. Então, por exemplo, o meio fica exatamente no meio entre o 0 e o 1. O 1,5 é o meio entre o 1 e o 2. Mas eu não preciso achar só os valores que ficam no meio. Eu posso localizar outros valores, como por exemplo, entre o 0 e o menos 1 fica o menos 3 quartos. Professor, certeza que o menos 3 quartos fica entre o 0 e o menos 1? Sim. Como eu sei disso? Eu posso dividir o 3 pelo 4, e dividindo o 3 pelo 4, isso vai dar menos 0,75, tá? E o menos 0,75 é menor do que 0, mas é maior do que menos 1. Tá bom? Bastante cuidado aí, entre aspas, os negativos são contados ao contrário. Então, o menos 1 é maior do que o menos 2. Por isso que o menos 1 fica à direita, o menos 2 fica à esquerda. Tá? Lembre sempre da questão da seta. A seta indica o lado para o qual os valores ficam maiores. Tá bom? Assim como o 0, então, é maior do que o menos 1. Legal? Bom, então eu sei que o menos 0,75 fica aqui, mas quando eu uso decimal fica difícil ter precisão. Com a fração já não. Eu poderia, por exemplo, para achar com precisão o menos 3 quartos, pegar aqui do menos 1 até o 0, tá? Divide isso daqui em 4 partes. Então eu tenho a primeira parte, a segunda, a terceira e a quarta. Na terceira parte é que eu vou ter o menos 3 quartos, tá? Então, eu voltei menos 1 quarto, voltei menos 2 quartos, voltei menos 3 quartos. Então, o número de baixo da fração indica em quantas partes o inteiro está dividido. Beleza? E o de cima vai me indicar quantas partes eu vou tomar. Legal? Para terminar, ele localizou algumas raízes aqui, ó. Tá? Como é que eu sei que a raiz de 2 fica aqui? É porque se eu fizer as contas, pode ser nesse primeiro momento com a calculadora, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre como calcular a aproximação da raiz. Mas a raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, 1,4 é maior do que 1, mas menor do que 1,5. A raiz de menos raiz de 2, ó, é igual a menos 1,4. Igual não, aproximadamente, né? Então, ela vai ficar entre o menos 1 e o menos 1,5. Eu sei que alguns alunos podem ter falado, professor, mas existe raiz negativa? Cuidado, esse daqui é o negativo da raiz. Ela não é a raiz de um valor negativo. O que eu não consigo fazer na reta, nessa reta, tá? É fazer a raiz de menos 2. Por quê? A raiz de menos 2 não pertence aos reais. E nessa reta aqui, o que nós localizamos são números reais. Tá certo? Prontinho, pessoal, está feita uma explicação aí sobre reta numérica, sobre a localização dos valores. É muito importante usar esse conceito para você conseguir definir e relacionar dois valores, dizendo qual deles é maior do que o outro. Isso em matemática é essencial. Valeu? Pronto, pessoal, até o próximo vídeo.